Fala pessoal, um grande abraço, tudo bem? Estamos de volta, hoje segunda-feira, né? Não há futebol no Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã sim, né? Dois jogos importantes, aí só voltam as emoções na quinta-feira. E na sexta tem a dupla CSA e CRB. O CSA vai a Goiânia, né? O jogo do CSA é depois, é um pouquinho mais tarde, né? Contra a equipe do Goiás, né? 9h30, o CRB mais cedo, tá diante da equipe do Guarani aqui no Rei Pelé. CRB e Guarani no Rei Pelé, e depois nós vamos transmitir o jogo do CSA diante do Esmeraldino Goiás lá em Goiânia, né? Capital de todos os goianos. Hoje o nosso boletim tá recheado. Tem informações e análise da Série B com o Marcos Silva, o The Voice. Tem o JP. Você quer conhecer o sósia do goleiro Alisson da seleção brasileira? É o nosso JP. Você ainda não conhece? Você vai ver daqui a pouquinho. E o JP também fala um pouco do CRB e do Guarani. E o nosso Gabriel Teixeira do entretenimento também vai falar das informações da equipe do Centro Esportivo Alagoano, o CSA. Mas vamos começar com o JP, que traz informações desse jogão entre Guarani e Clube de Regatas Brasil, CRB e Guarani aqui no estádio Rei Pelé. Vamos acompanhar o que o JP fala sobre esse jogo. É com você, hein, JP? Muito boa noite a todos os amigos do Na Rede, né? E hoje para uma rápida análise dessa reta final de Série B para o CRB, né? O CRB, que é o atual quinto colocado da competição, tem os mesmos 48 pontos da equipe do Goiás, que é o quarto colocado, e é um CRB que, comandado pelo Alan Al desde o início da temporada, né? O técnico chegou logo após o alagoano, deu bons resultados, né? O primeiro turno a equipe fez um campeonato bem consistente, principalmente dentro de casa, né? Não teve nenhuma derrota em casa no Rei Pelé, e fora de casa também conseguia conquistar seus pontos, e isso que consagrou ali o CRB um campeonato bem regular, e permanecendo no G4 em um bom período da Série B, né? Mas começou até bem o segundo turno, venceu o Remo fora de casa, conquistou alguns pontos também fora dos seus domínios, em casa no Rei Pelé também, mas que nas últimas rodadas o CRB tem apresentado uma nítida queda de rendimento, né? O CRB que perdeu pontos importantes, né? Em algumas escolhas do Alan também deixou a desejar, mas o CRB que perdeu pontos importantes que não poderiam ter ficado pelo caminho, né? Terminou desperdiçando alguns jogos que teoricamente o CRB era favorito, ou então que em confrontos diretos dentro de casa o CRB não poderia perder. Mas tem um detalhe importante, né? Os próximos jogos do CRB, né? Os próximos adversários do CRB são clubes que ou estão brigando aí contra o rebaixamento ou estão já com a classificação garantida, permanência garantida, melhor dizendo, né? Permanência na Série B garantida. Apenas dois confrontos que são os mais complicados teoricamente, né? Que é justamente contra o Coritiba, que também tem apresentado algumas derrotas inesperadas, e contra o Guarani, né? Guarani, que é justamente o próximo confronto. Mas é justamente isso que deixa o CRB ali um pouquinho mais favorito ao acesso, na minha visão, né? Os jogos mais complicados para o CRB já passaram, né? O CRB já jogou contra o Botafogo, já jogou contra o Avaí, contra o Goiás, já teve o clássico contra o CSA também. Então, os jogos mais complicados, na minha visão, já passaram, né? Agora o CRB tem confrontos de times que Sampaio Corrêa é um confronto complicado também, mas Sampaio Corrêa já não está disputando, né, nem permanência, nem acesso, nem permanência, né? Então são confrontos, tem o Operário também, e tem o Vitória na penúltima rodada, que pode ser um jogo complicado pelo Vitória estar desesperado, ou já pode estar até rebaixado, mas é basicamente isso que eu comentei. O CRB se torna favorito na minha visão, porque os confrontos mais complicados, ele já, teoricamente mais complicados, ele já fez, né? Perdeu alguns pontos com o Avaí aqui no Rei Pelé, né? Que uma derrota, de certo modo, inesperada, porque o Avaí, até aquele momento, não tinha um rendimento tão bom fora de casa, né? E aí terminou que o CRB não fez um bom jogo e terminou sendo derrotado, né? Mas sobre esses 9 próximos jogos do CRB, teoricamente, tem apenas aí de times que podem complicar muito a vida do CRB, o Coritiba e o Guarani, né? Guarani que, como eu falei, é o próximo confronto
do CRB joga aí no Rei Pelé, aqui no Rei Pelé, na próxima sexta-feira, né? O Guarani que ocupa a 7ª colocação e ainda tem a esperança de acesso. Tem 45 pontos, está apenas 3 pontos atrás do CRB e tem a esperança de acesso ainda. E tem um time perigoso, né? O CRB, o Guarani que tem ali o Bruno Sávio, que é um dos principais jogadores na minha visão, dribla bem, tem uma boa finalização também, contribui nos passes. E é isso o perigo do Guarani, né? A transição rápida, contra-ataques e também a bola aérea. A bola aérea bem perigosa da equipe de Campinas e que pode representar pode dificultar a vida do CRB no Rei Pelé, né? Então, o jogo é nessa sexta-feira, então o CRB precisa vencer esse jogo, principalmente pela questão de moral, né? Ganhar uma certa moral aí para essa reta final da Série B e também pela questão matemática, né? Terminar perdendo, distanciando muito ali do G4 não é interessante nessa reta final, né? O CRB que, como eu comentei logo na abertura, tem 48 pontos, né? E aí eu sempre gosto de colocar a meta dos 62 pontos, né? Raramente algum clube não sobe da Série B para a Série A com 62, né? E aí o CRB faltam apenas 14 pontos para a equipe bater essa meta dos 62, o que representa 4 vitórias e 2 empates em 9 jogos, né? E jogos que, tirando esses 2 aí que eu acabei de comentar, Coritiba e Guarani, não representam, teoricamente, tanto perigo assim. O CRB precisa, na minha visão, precisa ganhar do Guarani para ganhar uma certa moral, mas mesmo não vencendo o Guarani, tem chance sim de, em outras partidas, conseguir essa meta aí dos 62, né? Mas tem essa meta. O torcedor, na minha visão, tem que ficar apegado nesses 62 pontos, né? Eu fiz até uma rápida pesquisa, né? Nos últimos 3 anos, o G4, né? Como ficou ali o quarto colocado do G4. Em 2020, o quarto colocado ficou com 61 pontos, subiu com 61. Em 2019, subiu com 62. E em 2018, o quarto colocado subiu com 60. Então, essa meta aí é bem, assim, não é exata, né? Porque futebol a gente sabe que às vezes um ano pode ser os times de baixo não tirar tanto ponto ali dos times de cima, mas essa meta é interessante aí para a equipe do CRB analisar, né? Para o torcedor do CRB ficar ali apegado nesses números. Então, esse jogo de sexta-feira contra o Guarani é sobretudo para ganhar uma certa moral para essa reta final, né? E aí vencendo, né, já diminui aí essa distância ali dessa meta que eu comentei, dos 62 pontos. Então, é um jogo complicado, mas é um jogo que o CRB tem condições sim de vencer, né? O CRB, na minha visão, é favorito contra o Guarani, mas é um time que pode complicar bastante, né? Como eu comentei, tem o Bruno Sávio, que tem uma rápida transição ali ofensiva, então é complicado superar o Guarani, mas eu acho que o CRB tem condições sim de ganhar esse jogo na sexta-feira no Rei Pelé contra a equipe de Campinas. É favorita na minha visão sim, e vencendo, como eu disse, deve ter uma reta final bem interessante para conquistar o acesso. Então é isso, fica aí com vocês do Na Rede aí o retorno. Bom, e tá aí o JP, né, falando aí do Guarani, do CRB. E agora você vai acompanhar imagens da reapresentação do CRB. Academia, né? Treinos físicos. Hoje foi nada de bola só a partir dessa terça-feira, porque o jogo ainda é sexta. E depois dos trabalhos físicos, o meio-campista, o volante Jean Patrick, fala da expectativa do jogo. Agora só faltam 9 e cada um é decisivo. Não é isso, Jean Patrick?
Pessoal, vou iniciar aqui a coletiva com o Jean Patrick. A primeira pergunta do Fernando Paiva, da TV Gazeta. Jean, qual é o peso da ausência do Diego Torres e a importância de ter Renan Bressan como opção para essa função também contigo? Olha, o Torres é um excelente jogador, né? É um atleta de suma importância, né, para a equipe. Mas também, como falei, né, o CRB tem um elenco qualificado, né? Vamos esperar ver o que o professor possa optar, né, a entrada, for o Bressan ou algum outro meia ali, tem certeza aí que entrará e corresponder, né, à altura aí. Próxima pergunta, Júnior Ternório, da Rádio Difusora. Jean, como vocês estão assimilando a derrota para o Botafogo e como é que está a questão de não vencer no Rei Pelé? Como é que vocês estão conversando entre vocês sobre isso? A cabeça de vocês, na verdade, com essa pressão? Olha, sobre a derrota, né, a gente lamenta muito, né, sobre, né, até a expulsão ali, esse detalhe que ocorreu. Meu ponto de vista, a equipe estava bem, né, a gente estava se comportando bem dentro, né, do jogo, e num detalhe ali, né, tomamos uma expulsão, aí com a menos dificulta o jogo, né, a gente lamenta muito, né, não só essa derrota, aí sabendo que a gente tem mais equipes aí que outras, né, adversários aí, sabemos que poderia estar numa situação mais confortável, né, mas enfim, não dá para lamentar, é pensar no próximo jogo agora que a gente tem, né, em casa, diante do nosso torcedor. Sabemos que temos que dar uma resposta, né, positiva, tenho certeza que a gente possa, né, fazer um grande jogo e a gente possa conseguir essa vitória aí, né, contra o Guarani. Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Jean, vencer o Guarani em casa virou uma obrigação para vocês seguirem na luta pelo acesso? Vocês enxergam dessa forma? Olha, vou colocar obrigação, mas todos os jogos são importantes sim, né? Jogando dentro de casa, né, a gente tem um dever, né, de fazer o resultado, né? Sabemos da importância que é esse próximo jogo, né, sim. Né, então, a gente quer brigar por coisas grandes na competição, né, a gente tem que passar por esse resultado positivo né, contra o Guarani. Como eu falei, vai ser um jogo extremamente difícil, mas jogando em casa a gente temos que se impor, né, e voltar a vencer, né, que é o mais importante. Próxima pergunta do Thiago Luiz, do O Dia. Jean, para você, o que o time precisa voltar a fazer para assumir de vez aí essa briga pelo acesso? Olha, vencer, né, fazer os gols, porque eu acho que a equipe está jogando bem, ela está, né, se comportando bem dentro, né, do jogo, e alguns detalhes, né, que você possa ver aí, né, refletir os nossos jogos aí, alguns detalhes que está acontecendo, né, porque o time, como eu falei, é um time bastante organizado, né, um time que joga também, então, como eu falei, detalhes, tem certeza, né, que essa semana a gente vai trabalhar aí, focado, aí que a gente possa vencer, no próximo jogo aí e dar sequência na competição aí. Penúltima pergunta do Luiz Felipe, do Portal Maragogi em Foco. Jean, você vem sendo titular no meio do campo em boa parte do campeonato, tendo uma dupla com volância com o Martin. Contudo, nos últimos jogos esteve ao lado do Claudinei. Você acha que essas mudanças interferem de alguma forma na sua maneira de jogar ou não? Olha, eu acho que não. Né, não interfere muito, são dois grandes jogadores, né, o Claudinei e o Martin, são características similares, né, eu por se tratar como mais um segundo volante ali, né, então essa oscilação não, né, esse revezamento, né, às vezes de mim e do Wesley é importante para a equipe, né, eu acho que, como eu falei, precisa, não vou chegar aqui que eu vou ter que jogar 30 e poucos jogos aí, num nível lá em cima altíssimo, que estarei mentindo, né, então sempre quando a gente possa estar, eu ou o Wesley ali, a gente tem que sempre estar agregando, né, para a equipe. Então, como eu falei, que só tem que ganhar o CRB e, se Deus quiser, o próximo jogo a gente possa retomar as vitórias aí. Última pergunta é do Rodrigo Rocha, do time Futebol Show e da Rádio Web Cidadania. Jean, o CRB não vence há 6 jogos em casa, 2 deles já com a presença da torcida, que inclusive chegou a cobrar o elenco por isso. Para você, a volta da torcida gerou mais pressão do que motivação? Olha, eu não vejo com pressão, vejo com motivação, porque o torcedor tem a razão dele às vezes não cobrar, mas também sempre está nos apoiando, né? Eu particularmente estava torcendo para voltar o quanto antes, isso aí, porque é o nosso 12º jogador, sempre está nos incentivando ali. Eu creio que às vezes, como eu falei, detalhes que está por sair a nossa vitória. O
último jogo em casa, o clássico, se for parar para se tratar, eu acho que a gente teve o mais próximo de vencer, né? Mandamos no jogo, como eu falei, é detalhes, né, que falta ajustar aí para a gente dar essa sequência de vitórias aí. Mas eu creio que, né, próximo jogo aí a nossa torcida vai comparecer, vai nos apoiar como vem fazendo, né, e tenho certeza que a gente vai trazer essa vitória para eles. Obrigada, Jean. Nada. Então, depois das informações de CRB e Guarani, vamos às informações do Azulão do Mutange. O CSA, né, que tá chegando. O Azulão já tá em quinto, já tá subindo. O Gabriel Teixeira traz informações do Centro Esportivo Alagoano e na sequência você vai assistir a coletiva do Delagol. O Dela Torre, o homem fez 2 gols e tá de volta. Vamos acompanhar agora o Gabriel Teixeira falando do CSA e a coletiva do atacante azulino. Acompanhe. É isso, pessoal. Muito boa noite. Olha, o CSA venceu muito bem o time do Brusque no último sábado. Vitória aí, uma goleada por 4-1. Gols aí do Dela Torre, que voltou a marcar, né? Logo 2 gols na partida. O Yuri fez o 3º gol e o Renato Cajá fechou aí o placar por 4-1. Uma vitória gigantesca para o CSA, que agora chega aí aos 45 pontos. Fica numa situação confortável a princípio, porque se o objetivo do time era garantir a permanência na competição na segunda divisão, esse objetivo foi cumprido. Já era esperado que o time do CSA conseguisse realizar esse objetivo, né, concretizar o objetivo, e agora passa a ter uma responsabilidade maior. Por mais que o Moza ainda não tenha assumido, os jogadores também com o discurso de que o time vai brigar jogo a jogo, mas a expectativa por parte da torcida é de que de fato o CSA comece a buscar uma vaga ali no G4 para quem sabe voltar à Série A, como fez em 2018, na temporada, né, de 2018, conseguiu ali a vice-liderança do Brasileirão Série B e garantiu uma vaguinha na Série A de 2019. No ano passado, né, a competição do Brasileirão de 2020, que acabou esse ano, o CSA bateu na trave, estava ali embaixo, o Moza chegou, conseguiu dar jeito no time, incorporou o time, e aí o time bateu na trave e ficou ali na 5ª posição, e aí não conseguiu o acesso para a primeira divisão, mas agora tem chances novamente, está ali a 3 pontinhos do G4, e sexta-feira já vai ter um jogo muito importante contra o time do Goiás, adversário direto, inclusive, está na 4ª posição neste momento, tem 48 pontos. Se o CSA vencer ali, dependendo também dos jogos do rival, inclusive do CRB, pode até chegar ao G4, né? E quem sabe se permanecer ali, pode ficar e chegar na 38ª rodada, que é o mais importante, e estar entre os 4 primeiros para garantir uma vaga na Série A de 2022. O time do CSA, que tem aí um bom plantel, né? Vem fazendo ótimos jogos, o time está muito bem encaixado. O Matheus Felipe e o Lucão, a dupla de laterais também indo muito bem. O Gabriel, que não jogou no último sábado, a torcida do CSA não sentiu muita falta, né? O CSA jogou muito bem de uma forma coletiva. O Renato Cajá, um dos melhores em campo. O Dela Torre, quem sabe, né, voltando aí a fazer os seus gols, será que não ganha mais confiança? É um jogador que o técnico Mozart gosta muito. Marco Túlio também entrou no decorrer da partida, então é um jogador que o técnico Mozart gosta muito, mas nessa partida optou por deixar no banco de reservas e colocou durante o jogo, quando o jogo já estava praticamente garantido. A única preocupação que fica aí é o tempo de recuperação do Thiago Rodrigues, que sofreu uma lesão ali no ombro, né, numa disputa de bola com o atacante do Brusque, e aí acabou saindo no retorno, né? No primeiro tempo ele ainda jogou, aí no segundo tempo entrou o Lucas Frigério no lugar dele. Há uma preocupação, o Lucas Frigério consegue substituir a altura, né? Um goleiro também que tem suas qualidades. Acho que a única diferença, assim, o que torna o Thiago Rodrigues um pouco melhor do que o Lucas Frigério é a saída de bola, né? Ele consegue sair muito bem com os pés. O Lucas Frigério não tem essa saída tão boa, mas debaixo das traves, né, ele agarra muito bem também e pode ajudar sim o time do CSA, como fez em outros jogos, os quais o Thiago Rodrigues não estava presente, né? O Peter Cech das Alagoas. Então o CSA vem aí se preparando agora, já teve uma semana livre na semana passada para encarar o time do Brusque, agora vai ter essa semana livre novamente para encarar o Goiás lá no Serra Dourada, então é um jogo lá fora de casa contra o Goiás, que vem aí, já esteve mais embalado na competição, hoje apresenta aí algumas dificuldades, alguns relatam até certos momentos assim de intriga nos bastidores, treinador com jogadores, como vai o relacionamento
dos jogadores com o Marcelo Cabo, que é um jogo muito decisivo também, porque pode até culminar na demissão do Marcelo Cabo, a depender do resultado. Então o CSA vai livre de pressão, enquanto o Goiás vai muito pressionado para essa partida, e aí o CSA pode garantir sim 3 pontos, e se não chegar no G4 vai ficar mais próximo ainda de uma possível vaguinha ali, né, no G4, e brigar, né, até o fim do campeonato para, quem sabe, conseguir o objetivo maior, que é chegar à Série A de 2022. Objetivo que já foi traçado, né, eu acredito até que desde o jogo contra o Cruzeiro já era especulado que o CSA poderia fazer bons resultados e chegar, quem sabe, aí ao G4, e agora mais do que nunca, depois de ter garantido a permanência na Série A, o CSA agora vai brigar sim pelo acesso à primeira divisão do Brasileirão. Fala, Nação Azulina, começando a entrevista coletiva desta segunda-feira com o atacante Della Torre. Fez 2 gols na vitória contra o Brusque, chegou a 17 gols na temporada, é o artilheiro do Azulão em 2021. E a gente começa a entrevista de hoje com o repórter Rodrigo Rocha. Boa tarde, Rodrigo Rocha, da Rádio Web Cidadania do time Futebol Show. Contra o Brusque, você voltou a marcar depois de um longo período, desencantou e fez 2 gols. A última vez que você tinha marcado foi contra o Vila, justamente no estádio Rei Pelé. Porém, a última vez que você tinha feito 2 gols foi contra o Santa, lá em março, pela Copa do Nordeste, onde você viveu a sua melhor fase na temporada. Como é voltar a marcar? Qual foi a importância desses 2 gols, pessoalmente, para você que viveu lesões e também uma fase sem marcar? Primeiramente, boa tarde. Emoção muito grande, né? Poder voltar a marcar. Eu estava me cobrando bastante em relação a isso, mas nunca pus dúvida na minha cabeça. Sempre acreditei no meu trabalho. Eu sabia que os gols iam voltar no momento certo. Então, esse gol de sábado foi muito importante para mim. Então, continuar fazendo mais gols e poder ajudar a equipe do CSA. Você foi um cara que no início da temporada vinha marcando em todos os jogos pelo CSA, porém depois entrou numa fase de declínio e ficou sem marcar durante algumas partidas, chegando inclusive a ficar 7 jogos sem balançar as redes. Já o Yuri Castilho foi um cara que no começo não marcava e hoje vem marcando sempre. Como é essa situação de atacante, cara? O que é que interfere? É a fase do time, o momento, é a confiança? O que é que vem na cabeça de um atleta de alto nível quando enfrenta essa dificuldade? E o que é que muda a partir do momento que a bola entra? Bom, muda a confiança, né? A gente trabalha todo dia para querer fazer os gols, né? A gente treina para isso. Então, quando as coisas não começam a sair do jeito que a gente quer, a gente começa a ficar nervoso, ansioso para que as coisas aconteçam. Mas a gente fica feliz também pelo desempenho do Yuri também, né? Que é um excelente jogador. Quem ganha com isso é o CSA, os jogos mostram isso, né? Os resultados que a gente está conseguindo. Então, eu espero poder continuar fazendo gol, poder ajudar a equipe da melhor maneira. Della Torre, uma vitória contra o Goiás pode valer a vaga no G4 para o Azulão ao fim da rodada, a depender dos resultados, é claro. Esse é o tipo de jogo que, mesmo não sendo uma final, é praticamente como se fosse. É o tipo de jogo que o centroavante deseja atuar, todo jogador quer marcar, e você, como um 9, ter desencantado, ter recuperado a confiança, foi fundamental para encarar um adversário tão complicado? Bom, a gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo, né? É um confronto direto, né, para o nosso objetivo. Então, quem vai entrar no G4 agora, eu que sou atacante, trabalho em busca do gol em todos os jogos, independente de qualquer jogo que for, eu estou querendo sempre fazer gols, marcar, ajudar a equipe de CSA de alguma maneira. E esse jogo é muito importante, né? A gente tem que ter cautela, pôr os pezinhos no chão. A gente sabe da importância que é esse jogo. Agora nós temos 9 finais, encarar esse jogo com esse espírito, né?
de final e conseguir, se Deus quiser, conseguir o resultado que é algo que a gente deseja. Della Torre, gostaria que você falasse, né? Hoje o time está com muita confiança pela sequência de jogos, né? E o que não pode ter nesse momento é relaxamento, né? Acomodação pelos resultados, porque, como você tem falado muito, a partir de agora só tem decisões pela frente, vai valer muito cada jogo a partir de agora, né? Sim, igual eu te disse antes, cada jogo é uma decisão, a gente não pode relaxar, a gente tem também isso, a gente deve muito ao trabalho do Moser, né, que prega bastante isso, respeito, trabalhar todo dia como se fosse o último, a gente trabalhar da melhor maneira possível, porque chega no dia do jogo, a gente está pronto, ele entrega pra gente com detalhes de como a gente tem que jogar, então isso nos ajuda bastante. E ter a mesma confiança, né? Que os resultados estão saindo, mas tendo também a humildade de reconhecer também que ter os pezinhos no chão, que ainda não conquistamos nada ainda. Então a gente tem que trabalhar a cada dia pensando no objetivo final. O Mozanté. E para a gente finalizar o nosso boletim desta segunda-feira, quase corujão, vem aí o The Voice. Marcos Silva fala da expectativa do Campeonato Brasileiro da Série B. Fala, Marcão! Olá, amigos do Na Rede, satisfação estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma análise desse Campeonato Brasileiro da Série B, em se tratando da participação do Centro Esportivo Alagoano, CSA. CSA que, eu poderia dizer, surpreendentemente chega muito próximo do G4 do Campeonato Brasileiro, com possibilidades reais, matemáticas, de chegar mais uma vez à Série A. Eu sempre digo, quando converso com amigos, que o CSA já conhece o caminho, todos sabem. O CSA estava na Série A, caiu, acredito que houve problemas de planejamento. O CSA não se planejou, foi um novo rico na alta sociedade, foi alguém que chegou numa festa de bermuda onde deveria vestir esporte fino. Eu classifico sempre assim, com muito humor, obviamente, mas faz uma analogia legal para o que foi o CSA na Série A. O CSA que nesse ano de 2021, como os outros clubes do futebol brasileiro, vem passando por dificuldades financeiras, e dificuldades essas, inclusive, impulsionadas pela pandemia, pela Covid-19. E clubes grandes como o Cruzeiro e o Vasco, por exemplo, que podem ficar fora desse G4 na última rodada, o que vai ser um prejuízo imenso para essas duas equipes. O Cruzeiro já joga o seu segundo ano consecutivo de Série B, em não conseguindo, que eu acredito que o Cruzeiro não consegue mais, será o terceiro ano de 2022 do Cruzeiro jogando. Um clube glorioso jogando a Série B mais uma vez pelo terceiro ano consecutivo. Já o time do Vasco é um time perigoso ainda vislumbra ali com 43 pontos uma possibilidade de chegar lá. Mas eu também gosto de analisar o momento do time. O momento do Vasco não é bom, diferente do momento do CSA, que é um momento muito bom. O Vasco não vive um bom momento. Se apertou com o Sampaio Corrêa e com um homem a mais não conseguiu suplantar a equipe do Sampaio Corrêa, deixando escapar 3 importantes pontos que vai lhe fazer falta. No entanto, é um clube, como eu disse, perigoso. É um clube de camisa, é um clube de uma federação muito forte. Não quero entrar em outros termos, mas que isso pesa em momentos de decisão. Bom, o CSA está na 6ª colocação com 45 pontos e vem fazendo uma boa campanha. Nos últimos 5 jogos, o CSA conseguiu 4 vitórias, não perdeu e apenas um empate. Então, isso fez com que o CSA desse essa subida. E como essa Série B está tudo muito apertado, os clubes estão todos muito juntos, né? O Goiás, aliás, o
o Curitiba com 54, o Botafogo com 51, 3 pontos de diferença, o Avaí com 50, com 1 ponto de diferença do Botafogo, o Goiás com 48, junto com o CRB com 48, que já está fora do G4, mas tem 48 pontos, com reais possibilidades de chegar a esse acesso tão sonhado. O CRB tem reais chance de chegar, até porque a gente tem que levar em consideração os confrontos do CRB. O assunto aqui meu não é CRB, mas a gente tem que levar em consideração. Em se tratando de CSA, o CSA vai ter duros confrontos. E eu diria que vai enfrentar ainda as equipes como Vasco e Guarani, que brigam diretamente com ele. Ainda enfrenta o Avaí, é outra equipe que está no G4 com uma pontuação mais sólida, mas que também o CSA vai ter que enfrentar uma equipe que briga para subir e, obviamente, é um jogo muito duro, muito difícil. Não quer dizer que jogando com clubes como o Brusque, por exemplo, o jogo pode ser fácil. Eu classifico que o Brusque é muito fraco. E aí faço até aqui o meu comentário pessoal em relação ao desempenho do CSA, que foi louvado. Obviamente, como disse, o CSA vem numa ascensão. 5 jogos... Em 5 jogos, os últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. Isso é excelente dentro de uma competição que está chegando em seu final. Mas quando eu faço a comparação, ou quando eu faço o contraponto, falando em relação ao desempenho do CSA, por exemplo, nesse jogo, que foi um desempenho diferenciado, a gente tem que olhar também para o adversário. Adversário muito fraco, o time do Brusque. E eu sou um crítico ferrenho do Della Torre, que foi escolhido por muitos companheiros como o melhor jogador em campo. Eu não considero que ele foi o melhor em campo. Eu acho que o Della Torre, se ele tivesse, se o CSA enfrentasse times com esse grau de dificuldade mínimo que foi o Brusque, o Della Torre marcaria em praticamente todos os jogos. Essa é a minha opinião, quer dizer que é a verdade. É o que eu tenho de opinião minha. Acho o Della Torre um excelente jogador para um clube que quer subir da Série C para a Série B. Não vejo o Della Torre como um grande jogador que está numa má fase. Não, porque ele teve uma Série B todinha e marcou muitos poucos gols. E o CSA precisa de um matador, precisa de um jogador que chegue para realmente fazer valer o que um clube que quer subir deve fazer. O CSA não fez os investimentos, preferiu, no meu ponto de vista, investir no retorno do Moza, né, que era o incógnita e que muitos não queriam o retorno dele. Saiu no momento, no meu ponto de vista, o Moza não deveria ter saído naquele tempo. Bom, mas se foi bom, se não sei, eu não sei o que foi que aconteceu, lá dentro da diretoria do CSA, que trouxe ele de volta, como aconteceu já com outros treinadores, que o CSA já repatriou, já trouxe de volta treinadores que saíram, mas isso é do futebol, normal do futebol. Bom, a análise que faço é que o CSA tem reais possibilidades. Se você disser, você crava que o CSA pode chegar? Não vou cravar. Aliás, não dá para cravar. Nem mesmo com o Curitiba, que está numa pontuação maior, mas acredito que deva subir. Eu acredito que Curitiba deva subir e que o time do Botafogo também. Na minha avaliação, daí para baixo é briga. Ainda há possibilidade de se mexer. Vejo o Avaí também com excelentes possibilidades. Vejo o CRB na briga, até por conta dos confrontos que o CRB já não tem os mais fortes. Vai pegar muitos clubes ali da linha da metade para baixo da classificação. E isso vai facilitar e muito a vida do Clube de Regatas Brasil. Faltam 9 rodadas. 9 rodadas a se jogar, 27 pontos a serem conquistados. Esse ano, eu acredito que devido a essa pontuação muito baixa dos clubes, a gente vê essa ciranda de entrar e sair do G4, de clubes como o CSA, que rapidamente chegou próximo do G4, que esse ano a gente deva ter uma pontuação menor quando se chegar à última rodada do Brasileiro. Eu acho que até 62 pontos, quem sabe até menos, 60, 62 pontos seria a pontuação para se chegar à Série A. Se for 64 pontos, o CSA vai ter que fazer 19. São 19 pontos para chegar a 64 da pontuação que o CSA tem hoje. É uma pontuação muito grande. Ele teria que vencer aí
6 partidas lhe dariam 18 pontos, né? 3 vezes 6 são 3 vezes 3 dá 9, 9, 9, 18. Então, 6 jogos dariam 18 pontos. O CSA precisaria de 19 para chegar a 62. Isso, 6 vitórias pelo menos, né? Ou pode ter empate misturado nesse meio, mas são 6 vitórias, não é fácil. Acredito que o CSA irá se esforçar e muito para chegar lá. Pelo menos é o que eu estou vendo agora, um discurso diferente. Ou não digo discurso, não é discurso de subir, é postura de subir. E vou dar aqui um exemplo que o CSA hoje está pagando um excelente bicho aos seus jogadores por vitória, né? Dentro daquele planejamento, hoje por vitória, com interesse de quê? De se manter, chegar perto do G4. Então, pode ser que essa postura hoje dê mais um gás, um oxigênio para o CSA chegar lá. Só vejo um elenco muito resumido, um elenco que precisaria de uma força maior. E quando eu falo de elenco, eu falo do time dos 11 que é escalado e daqueles que ficam no banco de reservas que pode substituir os titulares à altura, quando é necessário por conta de contusão, jogador que vai para o departamento médico, por conta de suspensão automática e por conta de cartão vermelho. Então, muitos jogadores, eles, quando acontece isso, não tem um outro jogador à altura para poder substituí-lo. Eu queria muito o CSA e o CRB na Série A do Campeonato Brasileiro. Se isso vai acontecer, depende dos clubes. Um forte abraço, um grande abraço e até a nossa próxima jornada esportiva. Pois é, gente, com os trabalhos do estagiário número 1 e principalmente do estagiário de número 2, finalizamos o nosso boletim dessa segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, acompanhe as nossas redes sociais, o Instagram, @estamos na rede, o nosso YouTube, o portal que tá lindo, inteligente e informativo, né? portalnarede.com, e o meu Instagram, @Rodrigo Veridiano. E tem jogo, viu? Campeonato Brasileiro e quinta-feira tem Asa. A gente vai para Piraca fazer o jogo do Asa. Grande abraço, valeu galera, tamo juntos.